Olá, como vai você? Saudades. Então, hoje eu vim aqui compartilhar mais uma palavra de sabedoria para o meu e para o seu coração e espero que você esteja preparada. Fica comigo. Gênesis 25. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque de idade de 60 anos quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Dá-me, peço-te, de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. A ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Hebreus 12. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Bom, a palavra que o Senhor compartilhou comigo nesses dias é muito interessante, porque elas sempre entram em concordância com tudo aquilo que eu tenho experimentado e com aquilo que eu tenho vivido. O que me chamou a atenção nesses dias é em relação à postura de Esaú e à postura de Jacó em relação às promessas que Deus tinha feito na vida deles. Jacó, ele é conhecido como o trapaceiro, né? O significado do nome de Jacó é justamente esse, mas não significava dizer que não havia possibilidade de mudança ou que ele deveria ser trapaceiro eternamente, porque assim a sua identidade inicial, determinada por seus pais, determinaram. Eu quero dizer assim que existe sim esperança e possibilidade de mudança de caráter, porque Deus assim transformou Jacó em Israel. Mas muitas vezes nós que somos filhos de Deus, a gente tem a promessa de Israel, a gente tem o chamado de ser Israel de Deus, mas a gente quer viver e se comportar como Jacó. A gente não quer aceitar uma transformação, a gente não quer aceitar mudança, a gente não quer aceitar ser confrontado, nenhuma palavra que venha de encontro ao nosso caráter que precisa ser transformado, que precisa ser restaurado e precisa ser verdadeiramente acomodado pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente se volta tendo comportamentos de pessoas ímpias, de pessoas como Jacó. Mas pela graça de Deus, Jacó ele entendeu o valor da promessa de uma forma muito diferente do que Esaú. Esaú não se importou com a sua promessa, com a sua primícia, e vende a sua promessa, a sua primícia de ser abençoado por seu pai por um prato de lentilha. E muitas vezes somos nós, fazemos também dessa mesma forma. O Senhor ele nos deu promessas lindas e grandes, e simplesmente a gente por não ter paciência, a gente por não ter ainda um caráter restaurado, digno, né, de receber essa promessa, a gente não consegue ter a compreensão total da promessa de Deus e a gente sempre fica indo em busca de pratos de lentilha, né, de ofertas baratas que são nos oferecidas.
quando nós poderemos estar desfrutando da promessa da totalidade. A palavra diz que em Esaú não foi encontrado nem arrependimento e nem também salvação para ele. Não foi encontrado em Deus a oportunidade, inclusive, dele se arrepender. Esaú não se arrependeu hora nenhuma. Esaú, ele se perdeu totalmente de Deus por conta dessa decisão de desprezar a promessa. Eu não sei o que você tem feito com a promessa que Deus fez na sua vida, se você tem crido nela, se você tem confiado nela, se você tem lutado por ela, ou se você tem desprezado a promessa que Deus fez, ou a promessa que Deus te deu. Eu só quero te dizer uma coisa, não se faça, nem se coloque como Esaú, desprezando aquilo que é precioso da parte de Deus para transformar a sua vida. Podemos inclusive ver que Esaú, ele se perdeu tanto de Deus que ele ficou focado naquela necessidade do momento. Ele queria matar a sua fome com um prato de lentilha. Ele simplesmente está focado no seu estômago, está focado no seu ego, no seu eu, no seu centro, né? Muitas vezes a gente se comporta dessa maneira, olhando somente para si. Aquela necessidade momentânea. Quando Deus tem preparado coisas para nós, bênçãos e promessas que serão eternas. E Esaú, infelizmente, ele não conseguiu perceber o valor da promessa naquele momento, porque ele estava muito centrado em si, muito centrado na sua necessidade, muito centrado talvez nas suas feridas, nas suas emoções, nos seus embargos emocionais. Muitas vezes a gente se comporta dessa maneira, né? E a gente não consegue ter uma visão sobrenatural e sobre além do futuro, de que aquilo que está preparado para nós é infinitamente maior e além e melhor do que aquilo que nós queremos naquele exato momento. Porque às vezes aquilo que a gente quer naquela hora, naquele exato momento, vai nos levar à perdição, vai nos levar a perder promessas. Eu não sei quais são os pratos de lentilha que Satanás e o inimigo têm colocado na sua vida para fazer você desistir do alvo. Mas eu quero te dizer, persevera, não desista, continua crendo na promessa que o Senhor te fez. Não esmoreça o seu coração. Não desista, porque o Senhor é fiel para cumprir cada uma das tuas promessas. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. A promessa que Deus fez a Jacó, na verdade, a promessa que Jacó acabou vivendo foi se transformar no Israel de Deus. E ele viu a face de Deus, ele viu a presença de Deus. Ele foi transformado no Val de Jaboque, quando ele luta ali frente a frente com Deus, com o anjo, né? Ele guerreia ali com o anjo pela sua vitória e ele teve a sua bênção. Jacó foi abençoado e Esaú não. Mas Jacó muito perseverou por isso. Ele entendeu o valor da promessa mais do que o seu irmão, que teoricamente tinha o direito de ser abençoado, porque ele era o primogênito, como funcionava na lei de antigamente, né? O primogênito recebia a bênção da primogenitura, o primeiro filho nascido, homem. Então, Jacó ele conseguiu ter uma percepção melhor dessa promessa do que até aquele que tinha direito. Então, assim, às vezes a gente não valoriza, né? Esaú, ele não estava conseguindo enxergar o valor daquilo que estava diante dos seus olhos. E Deus, constantemente, ele age assim conosco. Ele tenta nos chamar a atenção do valor daquilo que às vezes ele está querendo nos presentear, daquilo que ele está querendo nos dar, e a gente simplesmente, por conta do coração duro, ou porque a gente está focado em outras necessidades, porque a gente está focado em outros desejos, em outras vontades, a gente não consegue perceber a plenitude da bênção que Deus tem preparado para as nossas vidas. E a gente pode perder isso. A gente pode perder. Porque uma coisa é certa, a promessa era para Esaú, mas quem desfrutou dela foi Jacó, porque Esaú não deu valor. Então Deus pode muito bem transferir a promessa que é para você para outra pessoa. Então fica ligado.